Bom, pessoal, então, dando sequência, né, nas atividades do dia, nós vamos discutir com vocês hoje o primeiro capítulo do livro Pesquisas em Educação, Métodos e Epistemologias, do Silvio Sanches Gamboa. Nesse capítulo 1, ele tem o título, né, Os Métodos na Pesquisa em Educação, uma análise epistemológica. Falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre o Gamboa. É sempre importante nós conhecermos o autor, né? É esse senhor simpático aí da foto. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade de San Boaventura, mestrado em educação pela Universidade de Brasília, doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas, livre docência em filosofia da educação pela Universidade Estadual de Campinas e professor titular MS6 em Filosofia da Educação. Foi também chefe do Departamento de Filosofia e História da Educação da Unicamp de 2012 a 2015. O livro, pessoal, né, que nós vamos discutir hoje, o primeiro capítulo do livro, né, é esse livro que tem aí na imagem, né, essa é uma das capas dele. Eu já fiz a leitura desse livro, mas é com uma outra capa. É um livro que foi escrito em 1996 e reúne uma série de artigos publicados em várias revistas brasileiras e colombianas e também comunicações apresentadas em congressos nacionais e internacionais, na Argentina, Venezuela, Chile, México, Colômbia e em outros países também. Eles têm em comum o estudo da problemática da pesquisa em ciências sociais e educação, a partir da lógica e da epistemologia da produção científica. Bem, seguindo a explanação do livro, como a professora Adriana falou, é um livro extremamente complexo. Eu acho que consegue me ouvir, né? Ok. E assim, como o cerne do livro como um todo, resume o autor logo na introdução, objetivo a compreender a problemática da pesquisa em ciências da educação a partir da lógica e da epistemologia da produção científica. Acho que esses dois termos são fundamentais para compreender pelo menos o primeiro capítulo. Na verdade, eu acho que todo o livro é conduzido por esses dois conceitos, porque ele vai problematizar justamente essas duas questões, né? A metodologia e a epistemologia. A questão, então, levantada por Gamboa é a de que, muitas vezes, a discussão concernente ao método e às epistemologia ignora-se, muitas vezes, as questões concernentes ao método e às epistemologia e foca-se por demasia nas questões técnicas e metodológicas. Não obstante, ele vai dizer que existe uma preocupação com o grau de eficácia da investigação em educação, sua utilidade, sua correspondência às necessidades reais, a conveniência ou não de determinar prioridades de estudo, a importância de se detectar se as investigações estão orientadas na direção da conservação do status quo ou em direção da mudança das atuais estruturas da sociedade. Vejam, o propósito final da investigação científica, a partir disso que o Gamboa coloca, o propósito final seria de proporcionar caminhos e possibilidades que melhorem a educação como um todo. Ou seja, existe uma relação muito estreita entre pesquisa em educação e seus resultados concretos na formação dos indivíduos de uma sociedade. Por isso, os questionamentos acima elencados. Porque o que o Silvio Gamboa está fazendo é, primeiro, levantar os questionamentos concernentes ao campo de investigação na área da educação, tentando problematizar se, de fato, essas investigações que têm sido, essas produções que têm sido feitas nessa área, trazem, de fato, resultados reais que trazem transformações
na vida concreta. Esse é o ponto. Então, não é coincidência, por exemplo, que quando você se depara com alguém e diz assim, sou mestre ou doutor em educação, existe um espanto, porque as pessoas não sabem o que isso significa. É totalmente diferente de dizer assim, eu sou médico. As pessoas sabem o que isso significa, mas quando você diz assim, sou mestre ou doutor em educação, as pessoas ainda ficam com aquela pulga na orelha do que se trata, o que você estudou, o que você faz. Então, percebam, se na sociedade como um todo isso é problemático, me parece que o Silvio Gamboa também está levantando isso dentro da academia. Porque, às vezes, não se tem muito claro do que se trata, de fato, essa investigação dentro da nossa área, que é a educação, principalmente no que concerne aos métodos e às epistemologias. Então, se por um lado o Gamboa critica as correntes que priorizam não somente os métodos e as técnicas, por outro lado, ele compreende que é necessário observar de forma mais ampla que existe uma diversidade de metodologias, bem como tendências epistemológicas de diversas construções e lógicas que articulam métodos e epistemologia na pesquisa. Esse é o ponto. Ele quer, em certa medida, alargar o processo investigativo e focar principalmente na ideia de que nós, como pesquisadores da área, precisamos nos atentar não apenas às técnicas e o método, mas, sobretudo, às epistemologia, porque são o que fundamentam praticamente todo o processo de produção de conhecimento. Sendo assim, ele ressalta que o nexo entre métodos e suas bases epistemológicas sintetiza uma relação mais ampla, que compreende a articulação dos diversos elementos de toda a investigação científica, tais como técnicas, métodos, teorias e pressupostos epistemológicos, gnosiológicos e ontológicos. São termos extremamente fundamentais. Eles parecem ser, no seu significado, muito parecido: epistemologia, gnosiologia e ontologia. A gnosiologia e a epistemologia são parecidos, né? Gnosis, do grego, tem a ver com conhecimento, e logia tem a ver com estudo. A episteme também é conhecimento, logia tem a ver com estudo. Só que ontologia já tem a ver com o ser e logia tem a ver com o estudo. Veja que todos esses elementos, diz Gamboa, são extremamente importantes e precisam ser contemplados no processo da investigação em educação. Então, o ponto que está em questão é de que deve existir no processo investigativo uma articulação lógica entre todos esses elementos, ou seja, entre técnica, métodos, teorias, pressupostos epistemológicos, gnosiológicos e ontológico, visto que esses se configuram como elementos fundamentais e indispensáveis na composição do trabalho de investigação em educação. Daí, então, a importância de se considerar não somente as técnicas e os métodos, mas, sobretudo, as metodologias e a epistemologia, visto que os métodos, diz Gamboa, expressam elementos práticos da investigação e a epistemologia sintetiza os elementos teóricos e, com isso, elucida-se, então, uma prática concreta de investigação. Vejam, métodos e epistemologia pretende recuperar os nexos entre a prática da investigação expressa nos métodos e a reflexão sobre suas articulações com os pressupostos epistemológicos. Então, ao classificar, por exemplo, os manuais de investigação que procuram estudar os elementos de pesquisa na educação, Gamboa afirma que, na sua grande maioria, primeiro, eles ignoram os requisitos básicos da lógica e da epistemologia, não se evidencia muito esses dois elementos. Já os manuais mais avançados, eles são
pouco acessíveis para quem está iniciando o processo de investigação, porque são muito difíceis. Veja que eu acabei de elencar aqui alguns conceitos, alguns termos que são extremamente difíceis, porque são principalmente do campo da filosofia, não da educação. Então, ele vai dizer que os manuais mais avançados, eles são, em certa medida, não tão acessíveis. E, por outra, os manuais também eles têm pouca reflexão ou se ocupam pouco sobre a constituição do conhecimento. Como, de fato, nós conhecemos, que aí já é uma questão epistemológica. Então, é diante do exposto que Gamboa observa que essas publicações, as publicações do livro, o compilado dos artigos que ele transformou posteriormente em um livro, então, pretendem analisar a prática da produção científica à luz dos requisitos lógicos e epistemológicos da elaboração científica e suscitam reflexões mais profundas sobre as práticas do pesquisador em educação. Então, resumindo, o livro é uma apresentação de trabalhos que se articulam em torno da análise da prática da investigação e da reflexão crítica, buscando suas bases epistemológicas. Eu não sei quanto tempo nós temos, porque ainda tem aqui algumas coisas que precisam ser colocadas. Então, o capítulo com o qual nós estamos nos ocupando é os métodos na pesquisa em educação, uma análise epistemológica. João, eu não sei se você está acompanhando aí, porque eu não sei quando é que você muda o slide, quando é que não muda, você vai mudando aí, cara, porque... Martinho, que, assim, eu estava lá no slide dos objetivos, certo. Daí você já fez uma apresentação do slide onde você discutia o que estava em questão, né, que o Gamboa apresenta. Agora, como você voltou a falar do livro, explica esse primeiro capítulo, né, que é o resumo da dissertação, e daí a gente segue. Beleza. É que eu tenho uma relação de amor e ódio com os slides. Peço desculpa por isso. Não dou conta, gente, de verdade. Mas assim, vamos lá então. O conceito que o Gamboa se ocupa demais é epistemologia. Então, eu vou procurar definir. Ele não define assim de forma mais ampla esse conceito, então eu achei que seria fundamental definir pelo menos esse conceito, epistemologia. Então, a disciplina tradicional da filosofia, evidentemente, também conhecida por teoria do conhecimento, que trata de problemas como o que é o conhecimento, o que podemos conhecer, qual a origem do conhecimento, como justificamos nossas crenças, envolvendo, evidentemente, um conjunto de noções relacionadas entre si, como conhecer, perceber, prova, crença, certeza, justificação e afirmação, entre outras. Então, o nome deriva do grego episteme, termo do antigo grego, que significa conhecimento. E esse termo opunha-se ao termo doxa, que significa opinião. Então, praticamente, o que Gamboa está tentando dizer, eu estou tentando traduzir isso de forma mais simples, é que no processo investigativo em educação, nós precisamos nos atentar à epistemologia. E me parece que é extremamente fundamental, porque a epistemologia também tem a ver com um dos elementos que a gente trabalha bastante no currículo, que é o que ensinamos. Porque o que ensinamos tem a ver com o conhecimento que a gente está ensinando, né? Então, os questionamentos em relação à investigação científica na área da educação são recorrentes. A gente sabe disso, né? Mesmo com um número cada vez maior de revistas que se ocupam a analisar as investigações dessa área, né? O modo mais fácil de a gente constatar esses questionamentos recorrentes é ver mais ou menos, por exemplo, no investimento que o governo faz na educação. Eu falei no princípio que é muito difícil as pessoas entenderem o que nós fazemos. A gente está aqui debatendo e conversando sobre educação, mas as pessoas não conseguem compreender que, de fato, nós produzimos conhecimento. Então, me parece que talvez o Gamboa está dizendo assim, tem essa falsa ideia que está ali fora,
Mas, ao mesmo tempo, talvez no nosso processo de construção e de investigação, nós falhamos quando não colocamos de forma mais rigorosa a epistemologia como um elemento fundamental para o processo de produção do conhecimento. Então, existe, evidentemente, essa turma que compreende que, na verdade, o que a gente faz é mais ou menos a educação, o que nós fazemos é mais uma doutrinação do que propriamente um estudo científico, mas, por outro lado, o Gamboa está tentando nos chamar a atenção para esse lado que, às vezes, no processo investigativo, nós ignoramos. Disso observa Gamboa. Há uma preocupação, entre outros aspectos, com o grau da eficácia da investigação em educação, sua utilidade, sua correspondência às necessidades reais, a conveniência ou não de determinar prioridades de estudo, a importância de se detectar se as investigações estão na direção da conservação do status quo ou em direção da mudança das atuais estruturas da sociedade. Me parece que esse é um ponto assim fundamental, porque se por um lado a gente tem toda essa confusão tanto na academia como fora da academia, ele levanta um ponto importante que nós podemos pensar sobre. Se de fato as nossas investigações, as nossas produções, elas trazem se elas priorizam e trazem mudanças reais ou se simplesmente a gente está tentando manter ou conservar esse status quo. Então, essa discussão é para os dois lados, né? Então, o ponto do questionamento recai no tipo de método e o modo como esses abordam os diferentes problemas. Porque, dependendo do método e da técnica que você adota no processo de investigação, seus resultados serão diferentes. Eles terão, de fato, eles terão uma relevância uma relevância no sentido de promover uma mudança real ou apenas será como um processo de conservar esse status quo. Então, veja que o método e o modo como você aborda os diferentes problemas são extremamente importantes e devem ser muito observados de forma muito criteriosa. Mas a questão é que, nesse processo, você deve considerar não somente as técnicas, mas também, mais uma vez, a epistemologia, diz Gamboa. Então, nem sempre nossos pressupostos são claros. Isso me parece muito, muito óbvio. E assim, devido aos diferentes métodos e formas de abordar a realidade educativa, se faz necessário, diz Gamboa, o desvelamento desses processos. Como é que a gente faz o desvelamento desses processos? Gamboa diz que nesse processo é fundamental considerar o contexto da investigação. E nesse contexto, os estudos de caráter qualitativo, ele diz que sobre os métodos utilizados na investigação educativa e seus pressupostos epistemológicos ganham significativa importância. Agora, ao se pensar na crise em que a educação se encontra, talvez pode-se concluir que essa crise é, na sua natureza, e no seu estatuto epistemológico, bem como no seu método. E o ponto é que, sendo mãe e berço do método científico, aplicou-se pouco de si mesma e seus próprios assuntos. Tais assuntos são deslocados para outros campos, como os da filosofia e da epistemologia e da gnoseologia. Eu acho que isso aqui é extremamente importante, porque Gamboa está dizendo assim, que a educação, em certa medida, ela é mãe, né, e berço do método científico, porém, durante muito tempo, ela foi deixando de lado alguns elementos que são fundamentais para a construção desse método científico. E esses elementos foram relegados para outras áreas, para outros campos do saber. Então, veja como nós, da área da educação, agora precisamos necessariamente recorrer
para outros campos do saber, de modo a nos apropriar de elementos que outrora faziam parte da nossa área. Que elementos são esses? Que temas são esses? A epistemologia e a gnoseologia. Veja que ele está sempre batendo nesse ponto da epistemologia e da gnoseologia, porque é o que nós fazemos. Nós não fazemos nada mais do que isso. Nós pensamos a respeito do conhecimento. Conhecimento esse que, dentro da área da educação, nós queremos trazer uma transformação real na vida daqueles a quem nós ensinamos. Então, ignorar a epistemologia e a gnoseologia no processo da construção das nossas investigações é como se não estivéssemos fazendo absolutamente nada. Me parece que é isso que ele está dizendo. Então, no caso específico do método, desde o ponto de vista da epistemologia, Gamboa diz que tem a ver com os caminhos e instrumentos de fazer ciência. Um estudo epistemológico significa um estudo crítico dos princípios, da hipótese e dos resultados das diversas ciências destinadas a determinar sua origem lógica, seu valor e seus objetivos. Então, quais deveriam ser, então, a preocupação de um estatuto epistemológico dos métodos na investigação educativa? Acho que agora dá para passar o slide aí que... Isso. Quais deveriam ser, então, a preocupação de um estudo epistemológico dos métodos na investigação educativa? Gamboa elenca 3. Primeiro, questionar a cientificidade dos métodos tidos como científicos. É simples, se de fato o que a gente está investigando é realmente científico. Questionar criticamente a construção do objeto científico, quais os temas preferidos, os pressupostos ideológicos, carências teóricas, vazios analíticos. Eu acho que, por exemplo, pressuposto ideológico é um assunto importante, porque Gamboa vai dizer que não existe no processo investigativo uma tal de neutralidade ideológica. Nós sempre somos conduzidos a partir de um ideal de mundo. Por exemplo, o João, que está construindo sobre gênero, ele parte de também pressupostos ideológicos. Ele compreende que, de fato, o modo como nós enxergamos o mundo a partir dessa ótica talvez não me levaria a conclusões que, de fato, eu quero. Então, esses pressupostos ideológicos precisam ser questionados se, de fato, eles estão sendo construídos a partir de um objeto científico. E, por último, então, estudar as abordagens clássicas e modernas das ciências sociais, modos diversos e divergência de interpretar a realidade. Agora, esse estudar as abordagens clássicas e modernas das ciências sociais, modos diversos e divergências de interpretar a realidade, me parece importante. Não necessariamente no sentido de que nós vamos adotar absolutamente todos, mas pelo menos eu tenho ciência de como outros métodos, outros campos enxergam a realidade e interpretam a realidade. Até porque não tem como eu criticar outros métodos, outras abordagens, se eu não as conheço. Aí, diante disso, então, Gamboa explana a respeito dessa primeira experiência de análise epistemológica sobre os métodos, que foi, por sua vez, orientada pela questão quais são as abordagens metodológicas utilizadas nas investigações de pós-graduação em educação e quais as implicações epistemológicas dessas abordagens. Pergunta essa que, evidentemente, eu lanço para o grupo. Repito, quais são as abordagens metodológicas utilizadas nas investigações de pós-graduação em educação e quais as implicações epistemológicas dessas abordagens. Então, alguns conceitos básicos da análise epistemológica dos métodos. Gamboa elenca vários aqui. Eu não vou ler absolutamente todos e falar sobre todos, porque eu estou vendo que são 11 horas. Não sei se eu posso, professora, porque o João depois também vai falar,
porque aí depois não teria tempo, mas eu passo no que eu acho que talvez seja mais importante, apenas enumero, depois eu passo esse resumo que eu fiz para os colegas, o que a professora acha. Pode ser assim? Pode sim, Martinho. Ok, então... E depois, Martinho, se vocês puderem, você e o João disponibilizar os slides, eu acho que é legal também. Certo. Então, alguns conceitos básicos da análise epistemológica dos métodos. Primeiro, Gamboa fala a respeito da investigação, depois ele fala da pesquisa em educação. Em seguida, ele fala do problema epistemológico da pesquisa educativa. Aqui eu me detenho. A epistemologia, como já foi falada, é uma palavra que designa a filosofia das ciências, porém, com um sentido muito preciso. Encontra na filosofia seus princípios e na ciência seu objeto. É parte da filosofia que se ocupa especialmente do estudo crítico da ciência em seu detalhamento prático, isto é, da ciência como produto e como processo. Agora, é claro que as discussões relativas aos problemas epistemológicos da pesquisa científica seguem diversas direções, discussão essa que não é possível, evidentemente, a gente debater no momento. Mas eu me detenho aqui no problema epistemológico porque me parece que é um ponto central na discussão do Silvio Gamboa. É como se ele estivesse dizendo assim para nós: estudem epistemologia, porque é fundamental no processo da investigação em educação. E depois ele fala, então, sobre o problema do método. Ele vai dizer que, tradicionalmente, eu estudo como um capítulo da lógica e se define como um caminho para o conhecimento. Se o método é apenas um caminho para se aproximar da realidade, então, diz Gamboa, que a concepção da realidade será determinante para o método. Diferentes concepções da realidade determinam diferentes métodos. E aquilo que eu falei a respeito dos pressupostos ideológicos, e quando dei o exemplo do João, e da pesquisa do João nas questões de gênero. Veja que as diferentes concepções da realidade determinam diferentes métodos, desde Aristóteles, passando na escolástica, seguindo com Descartes, se tem uma preocupação com a questão do método, principalmente em Descartes, que evidentemente vai ser muito mais cartesiano e detalhado, vai tentar trazer um rigor muito seco, inclusive, que gera um certo desgosto no processo de produção do conhecimento, mas com Descartes nós temos algo mais racional, ou se não dizer racionalista. Mas vejam que essa preocupação a respeito do método, ou como nós construímos o conhecimento, ou como nós chegamos aos resultados que procuramos e desejamos buscar, é de longa data. Não é de hoje. Então, nós não somos os primeiros que devem ignorar. Depois, então, segue-se com a tipologia dos métodos na pesquisa em educação. Ele fala de outras tipologias, mas aqui eu acho que ele evidencia os elementos que foram cunhados por Demo, e acredito que esse Demo deve ser o Pedro Demo, é o único que eu conheço, então deve ser ele mesmo. Então, ele elenca aqui algumas tipologias dos métodos. Primeiro, ele fala sobre o empirismo. Vejam que nós estamos sempre no campo da filosofia. E também parece como se o Silvio Gamboa, na verdade, ele é formado em filosofia, então ele está dizendo assim: a educação e a filosofia devem andar de mãos dadas. É como se nessa manhã ele estivesse advertido a todos nós: também estudem filosofia, porque se vocês não estudarem filosofia, as vossas pesquisas vão ser muito, eu diria, fracas, porque muitos elementos que são fundamentais no processo de investigação de vocês estão na filosofia. Então, ele vai falar sobre o empirismo. E percebam que isso tudo, empirismo, tem a ver também com epistemologia, porque tem a ver com o modo como nós percebemos e experienciamos o conhecimento. Então, por exemplo, empirismo é uma atitude ante a origem do conhecimento e opõe-se ao racionalismo e sustenta que a fonte do conhecer não é a razão ou o pensamento, mas a experiência. Por exemplo, na filosofia, nós falamos de
um conhecimento a priori e um conhecimento a posterior. Então, veja, o que seria um conhecimento a priori? É uma dada proposição quando nós recorremos à experiência para conhecer. Conhecemos a priori uma dada proposição quando recorremos à experiência para conhecer. Por exemplo, uma pessoa sabe a priori que 23 mais 12 é igual a 35 quando faz um cálculo mental não recorrendo à experiência. E conhecer a posterior uma dada proposição, quando não recorremos à experiência, é um conhecimento a posterior. E tudo isso tem a ver com o empirismo e tudo isso está ligado à epistemologia. Gamboa fala também do positivista, um outro posicionamento, que a posição filosófica introduzida pelo sociólogo e filósofo francês Auguste Comte, segundo a qual o verdadeiro conhecimento advém dos dados dos sentidos. Então, praticamente, o positivismo é, assim, uma forma radical de empirismo. Veja, se no empirismo você tem a preocupação com a experiência, aqui no positivismo isso não existe de modo algum. Segue-se com outra tipologia, que é o funcionalismo, e por penúltimo ele fala do sistemismo, fala do estruturalismo, e por fim ele fala da dialética, que me parece é um ponto fundamental para o Silvio Gamboa, até porque ele estrutura também as ideias dele a partir do marxismo e do materialismo histórico dialético. E para resumir essa questão da dialética, veja, originalmente a arte do diálogo e da discussão. Praticamente a dialética originalmente significou isso, a arte do diálogo e da discussão. Em Sócrates, por exemplo, é o processo que permite, por meio de perguntas e respostas, refutar os oponentes, expondo as contradições e as dificuldades das suas posições. Se você lê algum livro de Platão, lê a Apologia de Sócrates ou qualquer um livro, você vai ver sempre um cara lá fazendo perguntas, refutando as perguntas, até que seu oponente chega a um momento que diz assim, cara, não sei do que eu estou falando. A ideia do só sei que nada sei é justamente ir até aos limites do se de fato você consegue sustentar o que está sustentando. E praticamente Sócrates faz isso em todos os seus livros. Para Platão, a dialética é o processo que permite remontar a partir de hipóteses, de ideia em ideia, até a ideia de bem. Então, veja que tem sempre um processo que está sempre nos levando a uma ideia de síntese, de análise, e depois de antítese, e por aí vai. E Aristóteles considera a dialética o estudo dos raciocínios que, ao contrário dos demonstrativos, partem de premissas somente prováveis. Em Kant, chama-se a dialética todos os raciocínios ilusórios e define a dialética como uma lógica da ilusão. Então, a dialética transcendental em Kant é o estudo das ilusões. Aí nós seguimos para Hegel, né, os idealistas alemães, veio na dialética uma noção triádica constituída de tese, antítese e síntese. Então, Hegel pensa que construir o processo histórico necessário ao desenvolvimento do espírito. Agora, em Marx, já não é mais somente o processo histórico, mas é também da matéria. E usa-se, então, a expressão dialética em Marx de um ponto de vista completamente diferente. Veja que para Gamboa importa Marx aqui. Das várias que existem, das várias concepções e ideias da dialética que existem, o autor se ocupa apenas com a dialética entendida como o método que nos permite conhecer a realidade concreta no seu dinamismo e nas inter-relações. Dialética como o processo da construção do concreto do pensado a partir
do concreto real. Eu li isso e disse, what? O que isso significa? Porque, francamente, eu boiei na maionese. Estou tentando processar até agora. Por isso a professora Adriana, a professora Cláudia e os colegas depois vão tentar nos explicar o que significa isso daqui. Porque, veja, o que se denomina concreto não é mais do que uma síntese de múltiplas determinações mais simples e é o resultado no pensamento de inumerosos elementos cada vez mais abstratos que vão ascendendo até construir o concreto. Então, a dialética marxiana é melhor entendida quando distinguimos o concreto real, que é o objeto real que se deve conhecer, e o concreto do pensamento, que é o conhecimento daquele objeto real. O assunto é extremamente complexo, mas eu passo para o João, porque se eu não o fiz entender, ele vai salvar tudo que eu acabei de falar. O Martinho jogou a bomba em minhas mãos, né, Martinho? É isso aí, cara. Bom, pessoal, então, dando prosseguimento à apresentação, esse primeiro capítulo, ele é uma síntese, é um resumo da dissertação de mestrado do Gamboa, né, que ele fez na Universidade de Brasília, onde ele estudou a predominância dos métodos nas pesquisas realizadas lá no programa, né. O que o Martinho fez para vocês, pensando em termos da dissertação, foi uma apresentação da fundamentação teórica da pesquisa dele, né. Eu fiquei com a parte, então, da questão do método que ele utilizou, né, e dos resultados. Pensando, então, na primeira questão do método, né, o Gamboa, ele organizou os resultados dele, né, os métodos, e ele organizou os resultados da pesquisa dele por meio de uma matriz paradigmática. Essa matriz, pessoal, ela vai ser melhor explanada no terceiro capítulo do livro, então eu não vou falar muito dela. Mas essa matriz paradigmática, ela parte da ideia de paradigma, entendida como conceito anterior das teorias e que gera uma série de instrumentos e métodos reconhecidos para a comunidade científica como válidos na solução de enigmas, né? E que nos parece a concepção mais próxima da construção que pretendemos. Então, pessoal, cada método das dissertações e teses que o Gamboa fez, né, partia de um paradigma, então ele organizou os resultados dessa pesquisa dele por meio de uma matriz paradigmática, que nós vamos discutir lá no terceiro capítulo. Eu vou pular alguns slides, porque eles já foram explanados pelo Martinho, então, para não tornar a apresentação repetitiva, eu já vou mais direto ao ponto, né? Com os estudos, né, do Gamboa, os resultados da pesquisa dele, ele pôde concluir que não existem abordagens metodológicas totalmente definidas ou puras. Por isso, é comum que em muitas investigações se encontrem mescladas. Para a classificação realizada aqui, foi utilizada a abordagem predominantemente, geralmente explícita na parte correspondente à metodologia. Então, pessoal, o Gamboa, ele concluiu que não existe uma abordagem metodológica concreta, definida. É isso aqui e pronto. Vamos dizer assim, não existe uma abordagem metodológica redondinha que a gente fala, né? Pura, que seja aquilo dali, que não exista possibilidade, né, de discutir mais além aquilo dali. Ele disse assim que o que apareceu nas pesquisas, muitas vezes, foram investigações em que essas metodologias estavam mescladas, estavam assim, pegou um pouco de uma, um pouco de outra, para poder se realizar aquelas pesquisas. A partir de agora, ele vai nos trazer algumas discussões, né? O Martinho já explanou essa parte bem. O autor diz assim que a análise epistemológica nos permitiu descobrir uma série de paradoxos implícitos nos métodos.
O que seriam esses paradoxos, pessoal? Seriam ideias contrastantes, sabe? Até mesmo de oposições. Assim, eram ideias que são articuladas, que precisam ser articuladas, mas que nos trabalhos se apresentaram como oposições, tá? E ele vai trazer, então, por exemplo, um paradoxo, a questão da teoria e do método. Toda investigação supõe um corpo teórico, e este deve ter um método que lhe seja apropriado. Então, pessoal, na pesquisa, a teoria e o método, eles precisam caminhar juntos. Eles são elementos distintos, mas não são elementos de oposição, né? A teoria, ela é fundamental na pesquisa, no mesmo nível que o método é. Se você realiza uma pesquisa, né, e no teu método você faz uma análise teórica superficial, você vai ter um resultado. Se você faz, né, no seu método uma análise teórica mais aprofundada, você pode ter outros resultados, tá? Um outro paradoxo que ele também percebeu foi a questão do método e do objeto. Se durante o processo de elaboração da sua pesquisa você prioriza um método em detrimento do objeto, você vai ter um resultado. Do mesmo modo que se você olha só para o seu objeto e ignora o método, né, você vai ter também um outro resultado. Então, o método e o objeto, ambos precisam ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo na hora da pesquisa, tá? Análise quantitativa e a análise qualitativa. Muitas dissertações apresentaram, né, dados de mais e análises de menos. A simples coleta e tratamento de dados não é suficiente. Faz-se necessário resgatar a análise qualitativa para que a investigação se realize como tal e que não seja reduzida, né, a um exercício de estatística. Essa parte, pessoal, me lembrou muito da apresentação que eu fiz aqui para o grupo antes da minha qualificação, né? Os apontamentos do professor Rafael foram extremamente importantes para eu levar para a minha qualificação, porque o que eu fiz? Na minha metodologia, eu dizia assim, eu estou partindo de uma análise, de uma abordagem qualitativa. E quando eu fui fazer a minha apresentação, eu fiz uma apresentação pautada em porcentagens, uma análise quantitativa. E o professor Rafael me disse assim, pera lá, você me fala que vai ser qualitativa e só me apresenta porcentagem? Então, essa questão da análise quantitativa e da análise qualitativa, ela é muito importante, pessoal. Porque, como diz aqui, nós precisamos ter uma análise muito mais elaborada do que uma mera apresentação de dados. Eu investiguei tantas pessoas disseram isso, e eu não faço uma análise disso. Eu não olho para isso e digo, tá, mas por que tantas pessoas fizeram isso? O que está por trás disso? E é isso que nos importa na pesquisa em educação. Claro que a quantidade, né, os dados ali coletados são importantes, mas nós precisamos investigar o contexto desses dados, o porquê destes dados, tá? O autor, outro paradoxo que ele percebeu diz respeito ao tempo conjuntural e o tempo processo. Na maior parte das dissertações, pessoal, o que o Gamboa percebeu? Que há predomínio de um tempo curto ou conjuntural, expressando seu caráter ahistórico ao reduzir a realidade a uma fotografia instantânea. Então, pessoal, esse tempo conjuntural, ele olha para apenas um pequeno recorte da realidade.
Só que a realidade, ela é resultado de um processo. Então, esse paradoxo entre tempo conjuntural e tempo processo diz assim que nós precisamos olhar o percurso histórico, nós não podemos ignorar esse percurso histórico, porque esse percurso histórico assinala as transformações, as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Eu não posso olhar só a realidade, né? Eu não posso falar, porque hoje o Brasil está assim e pronto, acabou. Não, eu preciso entender por que o Brasil está assim, por exemplo, né? O que aconteceu no passado, quais foram as mudanças, quais foram as alterações que foram acontecendo para que o Brasil, né, estivesse na nossa atual conjuntura. Outro paradoxo muito importante que o Gamboa percebeu é em relação ao sujeito e objeto. Do ponto de vista epistemológico, as abordagens empíricas e positivistas privilegiam o objeto ou fato, fazendo desaparecer o sujeito em prol do registro. Pessoal, na pesquisa, tanto o sujeito quanto o objeto são importantes. Aqui, por sujeito, tanto o sujeito pesquisado, né, caso faça entrevista, esse sujeito é importante, quanto o pesquisador. O pesquisador também é um sujeito extremamente importante na pesquisa, né? Suas perspectivas, suas maneiras de enxergar o mundo, isso é tudo muito importante. Então, o objeto de estudo, ele precisa, né, receber a mesma atenção, a mesma importância que o sujeito. Não há prevalência de um em relação ao outro. Em um determinado momento, o objeto de pesquisa, ele vai ser discutido, ele precisa ser muito bem explanado, mas é o sujeito quem faz isso, né? E quando se relaciona com o sujeito pesquisado, o objeto de pesquisa ali, a gente precisa perceber como ele é percebido por aquele sujeito pesquisado, né? Então, o sujeito e o objeto, a importância do sujeito e o objeto nas pesquisas, elas precisam caminhar juntas, elas precisam estar alinhadas. Um outro paradoxo, pessoal, percebido, foi a investigação como requisito acadêmico ou como trabalho humano. Pessoal, isso é muito importante, né? A pesquisa. Por que eu estou realizando essa pesquisa? Porque eu quero um diploma ou porque eu, de fato, preciso contribuir, né, que essa pesquisa se torne trabalho humano? E isso é muito importante de nós percebermos, pessoal. Eu vou trazer para as questões de gênero, tá? Para tentar melhor explanar essa parte. Eu venho aqui, eu defendo uma ideia a respeito das questões de gênero, né? Ganhei o título de mestre, eu não aplico o que eu defendi. Entenderam? Então, assim, eu falo da importância das questões de gênero. E lá na sala de aula, eu vou fazer crachá para os meus alunos e pego um papel cartão rosa para fazer o das meninas e um papel cartão azul para o dos meninos. Eu vou levar essas crianças para a aula de educação física, os meninos vão jogar somente futebol e as meninas vão jogar somente vôlei. Tá entendendo? Que não tem uma coerência, que eu, em prol de um diploma, eu preguei uma ideia. E daí, na hora da prática, eu não fiz isso. Eu não tive um trabalho humano, porque eu só fiz ali aquele trabalho no papel, mas não trouxe para a realidade. Então, essa investigação, ela é para quê? Né? O que eu vou fazer com essa investigação? Eu vou transformá-la num trabalho humano ou ela vai ser reduzida somente à aquisição de um diploma? Isso foi um outro paradoxo percebido pelo Gamboa. Ele finda esse capítulo, né, esse primeiro capítulo, apresentando algumas considerações. Ele diz que é importante nós termos consciência dos métodos utilizados na investigação educativa para superarmos
a forma espontânea e a crítica, como estes métodos, muitas vezes são utilizados, desconhecendo-se suas implicações e seus pressupostos. Então, ele diz assim que a maneira como esses métodos, né, são utilizados é uma maneira muito superficial, não se conhece a fundo esses métodos, né? E isso daí implica numa coisa que a gente vê muito, a gente escuta muito, na verdade, que diz assim, na teoria é uma coisa e na prática é outra. A professora Adriana, numa das aulas que eu fiz lá em 2019 com ela explicou essa situação tão brilhantemente que parece assim que se criou um norte na minha mente. Falei, gente, é isso. Que é quando a pessoa diz assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. A professora Adriana diz assim, opa, peraí. Se a teoria é uma coisa, a prática é outra, ou você não entendeu a teoria, ou você não está se esforçando para colocar ela em prática. Porque a teoria ela não é algo aleatório. A teoria, eu não acordo hoje e falo, vai ser isso e pronto. Não, a teoria, ela é construída. E eu preciso entender. Se eu não entender a teoria, na hora da prática, não vai funcionar. Eu não tenho o direito de dizer que eu estou colocando em prática aquela teoria. Porque daí você está deslegitimando e desestruturando tudo da teoria. Se eu faço de qualquer jeito, se eu faço superficial, ou se eu faço de forma espontânea e crítica, como o autor coloca, eu não estou colocando aquela teoria em prática. Então, isso é muito importante nos métodos utilizados, né? Eu entendi o método, eu de fato estou utilizando o método como ele foi elaborado, ou eu estou fazendo de maneira superficial? E o autor também conclui que a epistemologia sobre os métodos, não como uma disciplina a mais, mas como uma tomada de consciência dos processos da investigação educativa, deve ser incluída nos diferentes níveis de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, da formação do pesquisador. Então, pessoal, a questão do método, ela já deve ser muito bem elaborada desde os primeiros passos do pesquisador. O pesquisador, ele precisa entender a importância do método, porque senão o trabalho não vai ficar consistente, tá? Finalizo essa apresentação, então, apresentando a referência, né, do livro que nós estamos estudando, que nós vamos estudar. Eu encerro a nossa apresentação. Não sei se o Martinho gostaria de falar mais alguma coisa. Gostaria, Martinho? Não, eu acho que agora a gente passa para o grupo, né, para eventual discussão e também, sei lá, para perguntas, esclarecimentos, caso haja, né? Então, mas eu acho que é isso. Então, nós passamos a palavra agora para a professora Adriana, para ela conduzir as discussões acerca disso que foi apresentado. Professora. Obrigada, João. Obrigada, Martinho, pela apresentação, pelo cuidado. Achei bem didática a apresentação, muito bem abordada, mas agora vamos abrir para as questões. Samuel levantou a mão. Samuel, pode falar. Professor, sim, levantei sim, jogo rápido, e fazendo uma síntese aqui do que eu considerei acerca do texto, vou expor aqui alguns pontos assim, para acrescentar, claro, na apresentação dos colegas, que a questão fundamental aqui do texto de Gamboa, nesse primeiro capítulo, é a questão da epistemologia, claro, mas uma epistemologia a posteriori. Por quê? Porque a gente sabe que a epistemologia é a produção do conhecimento, mas essa produção do conhecimento que Gamboa está colocando já é a posteriori. Por quê? Porque o que ele traz é uma superação de estudos que escrevem somente sobre o método, o caminho e sacular. Não, ele está fazendo um estudo, uma pesquisa da pesquisa, como que a pesquisa científica, a questão do método, ela é abordada dentro de uma dialética epistemológica, né? O que é isso? Vamos tentar esclarecer. O Gamboa está falando que quando a gente se depara com o método, não é para explicar o que ele é o método, não é explicar o que é o método, e sim
que tipo de conhecimento esse método está proposto a produzir. E quem determina o método não é o pesquisador, e sim o objeto de estudo. Por isso que ele considera vários tipos de abordagens, porém, que ele se apega, que ele se identifica é o materialismo histórico-dialético, é a dialética. Né? E quando o autor também fala que devemos beber da fonte, da filosofia, claro, a filosofia é uma das ciências mais antigas, porém não é a filosofia clássica, Platão, Aristóteles que está citando, e sim uma filosofia crítica, como se estivéssemos falando da escola de Frankfurt, né, primeira, segunda, terceira geração. Não é qualquer filosofia, tanto é que o método dialético ele é uma questão de negação da filosofia idealista de Hegel, que Hegel bebe da filosofia clássica. Então esse é o primeiro ponto que Gamboa chama a atenção. E a questão do método, justamente isso, não é escorrer acerca do caminho, acerca do procedimento metodológico, e sim discorrer acerca do método enquanto produção de conhecimento. Por isso que ele está falando a pesquisa da pesquisa, como Marx também escreveu um livro, Crítica da Crítica. Dá para entender, assim? Porque isso é importante a gente perceber de antemão, porque o autor não está falando em nenhum momento no livro sobre o método em si, mas sim como que a gente produz conhecimento acerca do método, como que a gente discorre sobre ele, acerca dele. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Samuel. Samuel aponta aí uma questão importante, porque realmente Gamboa ele vem trazendo todas essas discussões da epistemologia e, ao mesmo tempo, ele aponta a necessidade de deixar claro, né, o que problema é esse que vai ser investigado, mas não simplesmente deixar claro o problema a ser investigado e também dizer o que você vai interferir nesse contexto social com esse problema a ser pesquisado. Então, a pesquisa em educação, ela só tem sentido quando ela traz esse movimento de possibilitar alguma transformação. E aí, qual é o problema que nós conseguimos identificar nas pesquisas desenvolvidas? As pessoas colocam lá, vou trabalhar numa perspectiva dialética, utilizando materialismo histórico dialético. Tudo bem, aí, como o Samuel falou, faz todo um contexto falando do materialismo, mas quando chega na análise dos dados, você não vê a discussão, você não consegue perceber essa relação que o próprio Gamboa coloca, que é do concreto real e o concreto abstrato, e que, a partir desse conceito do real e do abstrato, foram surgindo categorias como Lukács apresentou sobre fenômeno e essência. E, ao mesmo tempo, quando nós analisamos o método e discutimos sobre esse materialismo, sobre essa dialética, a preocupação que a gente tem que ter é que, quando surge a discussão da dialética, proposta por Marx no livro, né, Economia Política, ele discute o contexto do sistema também capitalista. Então, nas nossas pesquisas, se eu for discutir dialética, se eu for discutir um método, eu tenho que entender que o meu problema ele tem que estar articulado à questão de uma realidade social, então eu preciso discutir que sistema é esse, eu preciso relacionar com o sistema capitalista, ao mesmo tempo, com todas as questões que envolvem ideológicas também, nesse contexto social, para poder compreender o fenômeno que eu venho discutindo. Então, a apresentação que o Martinho e o João acabou de fazer nos provoca a pensar que esse caminho aí do conhecimento, que leva, né, da contemplação viva ao pensamento abstrato e dele para a prática, é um caminho bastante complicado que nós temos que tentar prestar atenção, porque senão o nosso objeto de pesquisa, o nosso estudo, ele acaba ficando naquela filosofia hegeliana que Marx critica, que é só uma abstração, é só no pensamento. Então, uma transformação complexa e dialética, né, ela acaba, de certa forma, trazendo a contradição. E a contradição, ela é positiva, ela não é percebida
como negativa. Por quê? É um pensamento dialético, contraditório, né, que parte do princípio do contrato no abstrato e vice-versa, e aí a impressão e a sensação que nos dá que, por meio desse método, desse olhar, a gente acaba tendo um retrato de uma realidade construída dialeticamente, e, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar essa relação entre o fenômeno e a essência. E aí que é o grande problema nas pesquisas em educação. Porque se eu não trago essa discussão, se eu não explicito isso no método, parece que a minha pesquisa ela fica num campo do senso comum, onde eu não tenho categoria de análise apurada. E aí o Gamboa está chamando a gente para essa discussão, dizendo que nós temos que entender desse pressuposto, eu preciso ter claro que método é esse, que pressuposto que eu vou trabalhar, que técnica que eu vou utilizar para poder fazer essa análise e, ao mesmo tempo, qual é a implicação. Aí, gente, nós temos que perguntar nas nossas pesquisas, tá, a minha pesquisa está trazendo qual mudança? Ela está implicando em quê? Se eu não tiver essa resposta, é porque eu não estou conseguindo fazer essa relação entre o concreto real e o concreto abstrato, mas entendendo que o real, o concreto e o abstrato têm um pressuposto. Qual é o pressuposto? É o materialismo histórico dialético. Materialismo significa o quê? Uma realidade concreta. Histórico, uma realidade concreta construída e reconstruída pelo homem por meio do seu trabalho, já que o trabalho é a ação intencional que nós temos. Então, o materialismo é a realidade, o histórico é essa construção, e dialética entendendo que nós temos que lidar com o contraditório. Eu não posso ignorar o contraditório. O contraditório faz parte dessa essência que o Gamboa traz. Não sei se alguém mais queria falar ou tem alguma ou contribuir com essa discussão. O Sérgio. Prof, antes do Sérgio, eu só queria fazer uma observação bem rápida, porque eu acho que tem 2 pontos aqui, né, na questão que o Samuel levantou. Não me parece que existe uma demarcação no sentido de este é o caminho por parte do Gamboa, mas uma explanação e uma observação no sentido de que você, como alguém que está na área da produção e investigação em educação, precisa necessariamente conhecer esse universo que é da epistemologia e dos métodos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, me parece que, assim, se existe esse vazio, essa lacuna no processo formativo do cientista em educação, se eu posso colocar assim, então ele está nos chamando. E nesse primeiro ponto, me parece que a gente conhece a epistemologia também a partir da sua história e do seu desenvolvimento. Isso, evidentemente, nos leva aos antigos até aos modernos. E, evidentemente, que tem um ponto no livro em que ele fala da Escola de Frankfurt e me parece que aí ele demarca um território. Então, por exemplo, se eu não compactuo com o caminho que ele escolhe, eu, pelo menos, tenho noção e eu sei do que se trata. Eu acho que esse é também um dos elementos importantes ao estudar o livro, porque ele está nos advertindo que não tem como você discutir uma ideia de conhecimento ou adotar um método ou uma epistemologia sem necessariamente conhecer outras. Então, eu acho que talvez... Eu entendi o que as observações do Samuel, mas me parece, e na nossa apresentação, a gente precisou ter esse cuidado de não demarcar ou delimitar que epistemologia ou que método você deve adotar. Nós apenas expomos aquilo que o autor fala. E talvez esse processo de aprendizagem se dá justamente, primeiro, no conhecer absolutamente tudo que está aí diante de nós. E agora, é claro, se você adota o materialismo histórico dialético, etc., aí não tem como, você vai ter que
optar por esse caminho que ele vai demarcando de forma também muito cuidadosa. Eu acho que é isso. Perfeito, Martim. Você e o João apontaram uma coisa importante, que o que vai definir o seu método é o seu problema de pesquisa. Então, esse problema de pesquisa ele precisa estar muito bem articulado, muito bem elaborado, muito bem explícito. Por isso que nas bancas, né, Cláudia, a primeira coisa que o avaliador ele olha primeiro, ele vai ver qual é o teu problema. Depois ele vai olhar qual é o objetivo em relação ao problema que você demarcou. Depois ele vai olhar um método para poder entender. Esse método está respondendo a esse objetivo? Está respondendo a esse problema? De que forma que eu vou responder? De que forma que eu trago essa relação aí que nós podemos chamar do concreto real e do concreto abstrato? E aí deixar claro, né? Se posicionar. Qual é o meu pressuposto teórico? Eu não posso ficar em cima do muro na metodologia. Não, eu vou usar um pouquinho de cada. Não, por favor, não tem como usar um pouquinho de cada. Eu preciso olhar para essa realidade. E aí o Martim colocou uma coisa importante. Eu preciso compreender as outras também, porque para eu poder negar algo, eu preciso conhecer a outra abordagem para dizer por que não a outra. Então, isso é importante, isso é um campo formativo muito difícil, mas necessário para a pesquisa, senão vira aquilo que hoje nós criticamos, né, que é doutrinação. Então, a gente não tem que doutrinar a pessoa tem que ter esse valor de pertencimento e olhar para essa realidade e ter clareza de qual é o norte que ela vai percorrer. O Sérgio levantou a mão. Oi, só queria fazer uma pequena defesa aqui da pesquisa quantitativa, porque ele fala assim, a investigação se realiza como tal e não fique reduzida ao exercício da estatística. Então, quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, a primeira coisa que nós temos é um referencial teórico muito robusto, senão nem vai rodar a estatística. A segunda coisa que a gente tem também uma avaliação de doutores nas áreas que estão envolvidas em todo o trabalho. No meu caso, meu trabalho deu mais ou menos 30, 40 doutores. E depois, quando a gente roda a estatística, o mais importante os itens que agruparam, eles são realmente, teoricamente, eles estão juntos? Né? Então, a gente faz sempre relacionado com a teoria e depois a gente também fala, os itens agrupados estão relacionados com a prática? Então, assim, discordo bastante quanto quando ele reduz um pouco, né, a questão da pesquisa quantitativa, nesse sentido. Oi, Sérgio, muito boa a sua pergunta. No caso, o Gamboa, não é que o Gamboa está criticando a pesquisa, né, quantitativa, é que como ele faz uma seleção mostrando os vários tipos de abordagem, então, uma das críticas que ele faz é ao positivismo e o empirismo, que muitas vezes se pautava somente no dado quantitativo. E aí o Gamboa está dizendo assim, nós temos sim que fazer essa pesquisa quantitativa, porém, quando se trata da educação, não dá para ficar só no dado quantitativo. E isso que você falou, olha, eu peguei lá um dado de 30 doutores e trabalhei esses dados. Então, significa que a sua pesquisa ela não é só quantitativa, ela é quantitativa e qualitativa. Porque qual é o grande problema da educação? Nós precisamos explicar aquele resultado. É diferente, vamos supor, das ciências biológicas, da ciência exata, que ele vai fazer ali ele vai para um laboratório, faz ali um determinado experimento e ele comprova aquele experimento. E aí você não tem o que questionar aquele experimento, porque está comprovado. No nosso caso, nós precisamos provar isso. Então, se eu faço uma pesquisa quantitativa e digo assim, 30 doutores afirmaram que a educação é isso.
Tá, aí ele vai dizer, bom, então eu só estou utilizando o dado quantitativo. Aí a pergunta é, qual é a essência que está por trás desse fenômeno? Então, por exemplo, eu tenho que explicar por que eu cheguei a isso. Aí vem a questão qualitativa. Então, nesse sentido que o Gamboa está trazendo essa reflexão e dizendo assim, olha, não vamos restringir somente a pesquisa quantitativa, porque o que nós temos? Ao longo, a pesquisa qualitativa, Sérgio, é uma luta até hoje para a gente poder explicar que nós fazemos ciência. Porque o positivismo e o empirismo, ele dá show, ele dá show e ele ganha qualquer edital, por exemplo, porque ele tem uma pesquisa. E essa pesquisa tem um produto, e esse produto parte do princípio que vai influenciar e que vai contribuir para o progresso da sociedade. No nosso caso, quando surge a perspectiva dialética, foi discutir o fenômeno, foi analisar o que estava por trás daquele fenômeno. E aí é o grande problema, porque aí a gente tem que explicitar e trabalhar com aqueles dados quantitativos. Não dá simplesmente, vamos supor, Luiz lá entrevistou várias pessoas que estão fazendo o estrito senso. Não adianta ele trazer só os dados. Por exemplo, ele estava fazendo análise de conteúdo, ele falou assim, 90% acabou trazendo essa análise, então nós vamos trabalhar com essa categoria. Aí a pergunta é, mas 90% significa o quê? Como você chegou nisso? Explica por que você fez isso. Por que nós temos que tentar defender? Nós estamos falando de uma realidade concreta. E nem todas as realidades concretas de um objeto de pesquisa responde a outra realidade. Então, por isso que o Marx vai dizer, olha, vamos pensar no concreto real e vamos pensar no concreto abstrato. Essa fala, Sérgio, que eu estou fazendo agora, eu estou olhando pela janela do materialismo. Se fosse um positivista falando aqui, ele provavelmente falaria, olha, Adriana, não tá tudo errado, a gente tem que falar de uma outra janela. Então, a janela é numa perspectiva do materialismo, por isso que o Marx defende a necessidade de toda pesquisa analisar a singularidade, a particularidade e a universalidade, que é essa categoria dialética. Mas, assim, não é defendendo o Gamboa, mas é só dizendo que quando o Gamboa aponta isso, é no sentido de chamar nossa atenção e dizer, olha, não dá para ficar só nos dados. Eu preciso explicar esses dados. Que, na verdade, o mais interessante é uma pesquisa quantitativa qualitativa, onde você trata os dados. Não sei se ficou claro, a Cláudia levantou a mão aqui, eu acho que ela vai colaborar mais. Só um minutinho, Sérgio, a gente vai passando. Tem a Cláudia e depois o Luiz. Eu acho que a gente tem alguns elementos para pensar. O Gamboa fez a dissertação de mestrado dele em 1982, então tem 40 anos. Eu tinha 2 anos, 2 anos de idade. Eu tinha 2 anos de idade. Então, e quando o Gamboa faz essa dissertação, é um outro universo de país, né? Outro universo de universo, e ele, de fato, vem abrir os olhos da gente para o que vinha sendo feito, né? Então, a ideia do positivismo imperar e das análises quantitativas serem feitas apenas para cumprir tabelas era o que imperava. Quando ele traz isso, ele diz assim, olha, gente, por que nós precisamos partir para uma outra janela? Vamos usar o termo da Adriana, né? Gostei. Uma outra janela. Porque senão nós sempre vamos reproduzir a realidade que a gente tem. Tá? Então, a gente vai reproduzir com base naquilo que ali está posto. Você pega uma tabela, você pega um levantamento estatístico e você, é assim mesmo, então tá bom. Então, a gente vira o dia e faz as mesmas coisas. Então, ele traz isso há 40 anos. Ele vem mostrar para a gente que é preciso abrir, e aí a contribuição de que se de fato eu quero conhecer uma realidade, aí vai entrar a questão do que vocês estavam discutindo anteriormente de objeto, e eu quero de fato trazer alguma contribuição para modificar, nem que seja a minha realidade pequenininha,
né? Eu tenho que entender todo essa contradição que está sendo posta pelo capitalismo, que vai estar sempre procurando tirar da reta qualquer transformação para manter, né, daí tudo aquilo que vocês sabem que quer que seja mantido, e a gente nunca vai conseguir sair daquele lugar comum. Quando o Rafael, vamos voltar no início da nossa reunião hoje, quando o Rafael faz aquele desabafo em relação à mesmice, que ele tem percebido que a falta do conhecimento efetivamente apresentado, né, pelos diplomas, pelos títulos de pessoas que conduzem um sistema de educação, não trazem necessárias modificações ao ambiente de agora, tem tudo a ver com isso que o Gamboa falou. Por quê? Porque só se reproduziu. Quando eu também comecei a reunião falando, gente, esses 2 anos de vácuo que nós tivemos precisa ser repensado, porque não dá para trazer a similaridade. É isso que o Gamboa vem chamar a atenção da gente nas pesquisas que a gente faz. Necessariamente, nós temos que considerar que nós estamos num sistema capitalista violento, que nós somos ultrajados a todo momento de diferentes formas e que não adianta a gente sair levantando bandeira, sou contra o capitalismo, porque não vai isso que vai resolver, tem outras formas para a gente resolver, mas então eu tenho que conhecer. E aí o João e o Martinho trazem para a gente um primeiro capítulo em que o Gamboa se apresenta nesse panorama. Olha, eu estou trazendo alguma coisa que eu vivi no final dos anos 70, começo dos anos 80, e percebi que a gente está nesse patamar. Então, de 40 anos atrás, que nós estamos vivenciando hoje novamente, de alguma forma, né? Então, o simples fato da gente conhecer qual é a proposta dele para a gente trabalhar daqui para frente, vai, com certeza, ser bastante interessante, né? Então, que mais? E a outra coisa que eu marquei aqui também, na fala do João e do Martinho, também fica claro já nesse primeiro capítulo, essa questão da necessidade de um certo tempo, que eu vou usar palavras aqui que, por favor, é só que não está me vindo à mente mesmo, tá? Menopausa tem disso também, tá, gente? A gente esquece as palavras. Mas a gente precisa de um tempo para amadurecer determinados conceitos com os quais nós estamos trabalhando, e esses conceitos, né? Então, as 90 entrevistas do Luiz Gustavo aí, ele precisa de um tempo, ele vai ler, ele vai chorar, ele vai entrar em luto, ele vai querer rasgar tudo, ele vai querer pular no pescoço da Adriana, enforcar a Adriana, né? Brigar com a CAP, soltar rojão no CNPq, qualquer coisa do tipo, né? Acabar com a OAB, enfim, tudo isso faz parte desse momento de amadurecimento para efetivamente a gente propor alguma alternativa. E essa alternativa de saída dessa situação e proposição de uma outra situação, ela não vai ser perfeita. Ela é uma alternativa. Vamos pegar o projeto que o Martinho colocou no começo, que é o projeto de doutorado dele. Olha a distância geográfica que o Martinho enfrenta numa situação que ele já está aqui há algum tempo, né, Martinho? E você tem a ideia de como as coisas estavam de quando você saiu. Qual é a distância de tempo, a distância geográfica, a distância de pensamento? Tudo isso faz parte desse movimento de contradição, né? Então, a pesquisa quantitativa, Sérgio, só para tentar responder, naquele momento, como vinha sendo executado, na época do Gamboa, há 40 anos atrás, ele tinha a característica da finalidade e da finalização para a repetição de um processo. E ele traz, então, uma outra perspectiva. Mas eu concordo com você, e o que a Adriana também falou, um caso, ou 90 casos, ou 1 milhão de casos, que a gente for estudar o objeto, sempre tem que ter essa perspectiva de que ele deve ser tratado o melhor possível, receber o melhor tratamento para a gente apresentar, né, os resultados. Bom, falei demais. Obrigada. Adri, eu acho que deu uma sumida. Não, Cláudia, eu estou aqui, eu só estou que eu desliguei a câmera, que o Lucas está aqui imprimindo uns negócios, aí eu desliguei a câmera. Mas eu concordo com tudo que você falou. Eu vou passar para o Luiz, aí assim que o Lucas sair daqui, eu abro a câmera, tá? Eu só queria comentar que a professora Adriana está falando que é uma dificuldade que a área da educação enfrenta, né? Imagina só a pobreza que não é na área do direito, porque, assim, é uma pobreza franciscana, vocês não têm noção, a questão metodológica. Porque
a metodologia, a gente tem uma dificuldade imensa de se afirmar e de se estabelecer enquanto ciência jurídica, inclusive, justamente por conta da questão metodológica. O positivismo que impera no campo do direito, ele limita completamente, ao ponto da pessoa não conseguir entender que existe uma realidade além disso. Quando a gente fala de trazer análise de dados e estatísticas quantitativas, eles entendem que a ciência jurídica se limitaria, na verdade, a descrever o fenômeno jurídico. Então, quando você pede para trabalhar algum tema, ele vai e busca 10 doutrinadores que falam sobre aquele tema e descreve aquele fenômeno, né? E aí eu até trabalho isso na dissertação, num ponto que a gente chama de mito da neutralidade epistemológica. Ele entende que o papel, por exemplo, assim, se você quer tratar de um tema, por exemplo, eu vou tratar isso no TCC, né? Agora eu lembrei disso. Eu vou tratar no TCC sobre as famílias paralelas. E o STF acabou de negar, agora na virada do ano, essa possibilidade. Então, eu consultei uma professora que ela disse assim, mas como é que você vai tratar isso? O STF já disse que não. Então, é tipo assim, se o tribunal já disse, você não pode dizer ao contrário. Se a lei já resolveu, você não trata desse assunto. Então, eles se limitam a descrever, é de uma pobreza franciscana. E daí, quando você apresenta uma outra possibilidade, por exemplo, a crítico-dialética, e para desenvolver um objeto da minha investigação, eu tive que necessariamente trabalhar com análise de conteúdo, com método indutivo, né? Que as categorias elas vão surgindo a partir da própria organização dos dados. Mas é muito engraçado isso. Eu vejo isso nas entrevistas. Conforme eu vou transcrevendo, não só choro, professor, eu dou uma risada de vez em quando também. Que o pessoal, eles têm essa visão muito limitada, assim. No direito, principalmente, é muito, mas assim, é de uma coisa muito pobre. Inclusive, se você pega os artigos de direito, na parte da metodologia, eles falam assim, a gente trata com a metodologia, o nosso método é a revisão bibliográfica. Quer dizer, eles nem entendem que é técnica, que é de revisão bibliográfica, não entendem o que é um método, muito menos qual que é a perspectiva epistemológica que eles estão adotando, que quando você se prega como neutro, é a dominante, né, que é o positivismo. Mas é isso, assim, quando eu vi a professora Adriana falando, não, a gente tem uma dificuldade na educação, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se ela for para o campo do direito, ela vai ver o verdadeiro deserto. Porque o próprio direito, ele vem, né, de uma origem positivista. Então, para que eu vou explicar? Eu não tenho que explicar nada, eu só tenho que apresentar o dado. O dado é esse, a lei falou que é isso, alguém disse que é isso. Então, não precisa ficar explicando. Como a educação, as ciências humanas foi na contramão, aí ela precisa ficar explicando, né, Cláudia? Aí todos os passos ela precisa ficar explicando e deixando claro para mostrar que nós fazemos ciência. Porque se eu simplesmente coloco lá na minha dissertação, entrevistei tantas pessoas e a conclusão que eu chego é que a gente tem que mudar o ensino presencial e ficar só no remoto, ponto. Não, alguém vai perguntar assim, mas o que você utilizou para analisar? Qual a categoria que você conseguiu? Esse sujeito, ele fala da onde? De qual realidade é essa? Então, essa o nosso desafio. E é muito ruim quando você pega uma dissertação, uma tese, que você não consegue ver isso lá na análise dos dados. A pessoa, que nem o Wendel, Cláudia, usou esse exemplo, ele disse que é a mesma coisa de uma festa de casamento. Então, você convida para a sua festa de casamento, para ir na igreja, por exemplo, 100 pessoas. Aí lá na fundamentação teórica, aí você fala do materialismo, você cita o Marx, você cita o Kozik, você cita o Lukács, você cita todos eles lá. Aí, na análise dos dados, ele fala que é mais ou menos quem você convida para a festa. Então, daquelas 100 pessoas que foi para a igreja, você levou só 3 para a sua festa. E aí, na análise de dados, chega lá, você só está com o dado, mas você não relaciona com mais ninguém que você falou lá no método, né, enquanto pressuposto teórico. E aí fica uma coisa que o Gamboa chama atenção e diz, olha, isso aí não é ciência, vamos prestar atenção, vamos buscar na filosofia, vamos tentar entender esse conceito, que é um grande problema também, que eu já dividi isso com a Cláudia, no curso de pedagogia. Infelizmente, as pessoas saem sem entender conceito.
Aí sai falando um monte de coisa, aí vira aqueles, sabe, aquelas coisas assim, chavão mesmo, tipo, é materialismo histórico, é psicologia histórico-cultural, é educação democrática. Aí você pergunta, mas o que é democracia? Não sabe. O que é fala para mim da dialética? Também não sei. Então não fala, porque você está falando de uma coisa sem embasamento, e aí sem embasamento é aquilo que o João diz. Não há prática sem teoria e não há teoria sem prática, se você não tem fundamento para poder falar a respeito, né? Então, mas vale a pena, é um desafio a gente pegar um objeto da educação que trabalha com muitas subjetividades e transformar isso num dado objetivo. Acho que vale a pena esse desafio. Gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre o que nós discutimos hoje? Porque na próxima reunião a gente vai dar continuidade a essa discussão do livro, aí não vai ser mais o João e o Martinho, agora eu esqueci quem que vai... Eu e a Adriele ainda aí, Pro. O João e a Adriele volta com o segundo capítulo do livro para a gente poder discutir, aí eu gostaria que vocês lessem antes... analisasse mais uma vez, né, o que o João e o Martinho apresentaram aqui, e aí as dúvidas a gente pode discutir na próxima reunião. Então, gratidão, João, Martinho, pela apresentação, foi uma apresentação muito boa, né, Cláudia? Muito clara, muito didática, vocês conseguiram fazer uma transposição didática de uma obra difícil, né? Como a Cláudia falou, Gamboa fala disso há 40 anos atrás, ele vem de uma área da filosofia, e às vezes é difícil entender um pouco a lógica de pensamento dele. E aí, se vocês puderem aguentar mais um pouquinho, eu queria que a Kenísia falasse do instrumento e se alguém tiver alguma sugestão para poder dar esse retorno para a Kenísia. Pode ser, Kenísia? Pode ser, sim, só não sei se é uma pessoa que vai deixar, mas vamos lá. Que hoje ela está no neném. Eu não sei nem se todos tiveram acesso, mas a professora Cláudia já até viu anteriormente, né, as sugestões dela, dos questionários. Eu vou projetar aqui já o questionário com a sugestão da professora Cláudia, tá? Perfeito. Só um minutinho. Nossa, está grande mesmo, hein, Kenísia? Tá enorme. Deixa eu ver aqui. Não vai botar na mamãe, não. Peraí. Os meus não eram tão bonzinhos assim. Mas eu estava pensando exatamente isso. Uma inveja de ver que você estava quietinha. Você está batendo nela, hein, Kenísia? Não, gente, vocês sabem que essa menina é tão observadora, ela adora ver o povo conversando, adora ver, ela fica prestando atenção. O Marco falou assim, ela vai gostar, ela vai adorar ver o povo falando, que ela fica só observando. Vocês estão visualizando? Sim. Só que se puder aumentar um pouquinho mais, não sei se é possível. Gente, Vitalmar é meu marido, tá? E o computador está registrado no nome dele. Mas ele detesta esse nome. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Essa tela, o meu computador tá... Eu vou desligar a minha câmera, porque eu acho que ele fica bem lento. Ficou melhor. Agora eu estou conseguindo enxergar. Não sei se vocês estão também, mas tá bom. Tá bom? É porque, para mim, o computador fica lento, que eu botei isso aqui, viu? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, beleza. Deixa eu só botar a câmera aqui, porque fica melhor para mim. Assim, aí esse aqui é o modelo dos questionários, já que a gente já enviou no projeto de pesquisa, né? Então, tem um termo de consentimento livre esclarecido, e esse tanto o questionário como o termo eles já foram aprovados pelo Comitê de Ética, tanto da UEL como dos comitês participantes, né? Que é o comitê, que no caso é o Comitê de Rondônia e o Comitê do IFTO, porque do Maranhão eu acho que não tinha, foi por isso que o pessoal da UEL não encaminhou. Mas aí, esses dois comitês já aprovaram também. Aí a professora Cláudia já colocou, né, as sugestões dela, fez até uma observação que eu nem tinha percebido a palavra errada que está aqui, e aqui no início ela até sugeriu para a gente estar incluindo, né, a questão do grupo de pesquisa e a professora orientadora, que realmente eu não tinha posto isso, que eu achei... Por isso que é bom outras pessoas olharem, porque pequenas coisas a gente acaba deixando passar, né?
Então, mas pode mudar se já foi aprovado? Pode ser Pode, mudado, detalhes assim? Pode sim, Cláudia. Pode. É que no começo é só aquela situação para ser aprovado, mas depois pode alterar, sim. Eu acho que a gente só pode, a gente caminha só lá dentro, a gente já encaminha o formulário alterado só. Como é pouca coisa, Dá para né? fazer por emenda, né? Se for uma coisa só mais fazer emenda. relevante. Isso, Mas esse daqui só é a inclusão do nome da professora. Assim, e o que eles pediram para alterar, eu vi que a professora Cláudia não alterou nada, porque as sugestões do pessoal do comitê foram feitas todas, né? Inclusive, foi por isso que demorou um pouco. O pessoal de Rondônia pediu algumas alterações, pediu para incluir todos os comitês, para esclarecer qual era a função do comitê, qual era a função do pesquisador, quando é que deveria tirar dúvidas, né? E aí a gente colocou isso no termo, foi uma das sugestões. E aí, a professora Cláudia também sugeriu na parte relevante, para a questão aqui desses pontos que a gente elencou aqui, que é o terceiro, né? E ela colocou essa observação, que se houver interesse em participar de ações de formação continuada como ouvinte ou palestrante, e os formulários possibilitassem a manifestação. É só uma questão de correção mesmo, e eu também acatei, viu, professor? Achei bem interessante o que você pôs. E nesse terceiro ponto dos benefícios da pesquisa, ela sugeriu algumas alterações. E aí eu também achei relevante está colocando as alterações propostas por ela. Aí ela elencou as alterações que, entre os principais benefícios esperados da pesquisa, né, tem a caracterização dos perfis profissionais professores de licenciatura em matemática atuantes no curso dos campos EDOCA, Cacoal e Palmas, que é respectivo dos campos do Rondônia, Maranhão, Rondônia e Tocantins, né? E aí o segundo ponto é a promoção de formação continuada, como incentivar para alta reflexão coletiva, por meio de intervenções junto aos professores envolvidos, compartilhando experiências para enriquecimento de saberes docentes. Outro ponto é a elaboração do plano de ação de formação continuada nas unidades participantes. E o quarto é a divulgação do trabalho desenvolvido e resultados alcançados como forma de influenciar e contribuir com outras instituições e ações correlatas de formação continuada de docentes. Então, assim, ela pegou já os pontos que a gente tinha elencado e só sugeriu uma nova redação. Não foi isso, professora? Foi. Eu achei que faltava, ficou meio confuso. Mas entendam que são sugestões, né? Vocês é que estão com esse trabalho na cabeça, que estão elaborando. Então eu achei não fugiu, ela só colocou da forma mais objetiva. Eu achei até melhor, porque ficou bem mais interessante. Ficou bem melhor, ficou mais didático também para entender. Ela pegou o nosso pensamento e só fez uma forma mais objetiva. Achei bem interessante. Eu brinco que ela é o nosso cérebro. Ela fala, esse povo confuso, deixa eu ajeitar aqui. E aí, eu acho que não tem mais outro ponto nesse do questionário, foi só isso mesmo que a professora observou. E aí, nós temos 3 modelos de questionário, porque a gente vai mandar o primeiro questionário, que é para o setor de gestão de pessoas, isso já estava no projeto. Então, assim, como os diretores já autorizaram, então, esse setor de gestão de pessoas, eles não vão responder, não vão precisar do termo livre esclarecido, porque as informações que eles vão dar são de livre acesso. Inclusive, a gente propôs enviar pelo ESIC, porque pelo ESIC tem prazo de resposta. E como a gente já tem o termo de consentimento dos diretores, então eles já deram o aval, lendo o projeto, que essas informações seriam disponibilizadas, para depois a gente ir coletar informações junto aos professores e com o corpo da gestão, que seriam os diretores, o pessoal que trabalha diretamente no ensino, pesquisa e extensão, também coletando informações com eles. Então, através desse formulário da gestão de pessoas, é que a gente vai saber um pouco das informações desse corpo da instituição, e eles vão também nos fornecer a questão dos e-mails para a gente coletar os dados junto aos professores, né? Então, a gente pede essas informações. Inicialmente, umas informações da unidade, né? Inclusive, eu até achei interessante, a professora observou que eu coloquei aqui para a gente pegar informação do setor. E aí ela colocou, mas que informações do setor? E aí, realmente, quando a outra pessoa lê, eu falei, é verdade, eu tenho que explicar para o pessoal, porque senão também eles não vão entender, né? Que informações que eu quero deles. Então, assim, aí eu achei interessante, professora, que aí eu vou especificar que, na realidade, é do corpo humano que compõe... Peraí, que meu fone descarregou. Só um minutinho. E é legal esse formato. Deixa eu mudar o fone aqui, gente, que eu não estava ouvindo. Organizando, que talvez vai servir para
com certeza para o João e para o Martinho também, que estão na mesma pegada aí de formação continuada. Sim, aí assim, eu peguei algumas informações, né, assim, do corpo docente. Lá na parte de gestão de pessoas, eu peguei de uma forma mais geral, porque, não sei, eu acho que talvez vocês não sabem, só quem que trabalha com o Instituto, porque elas têm questão de reconhecimento de saberes e competências. Então, eles trabalham, por exemplo, o professor que é mestre, ele pode receber como doutor se ele atingiu a pontuação de acordo com o formulário de obtenção, né, para estar obtendo o RSC. Então, essas informações eu também busco, porque elas são de suma importância, porque eu, primeiramente, quando eu tentei entrar no doutorado, eu ia pesquisar realmente reconhecimentos e saberes para ver, né? Porque, às vezes, eu penso, não sei se é verdade, porque isso, às vezes, pode ser até motivador ou desmotivador para eles darem continuidade na carreira. O que acontece? Quando eles... um mestre pode receber como doutor, um especialista pode receber como mestre. E assim vai. E a gente sabe que um dos incentivos é justamente a questão da retribuição, o RT, né? A questão da retribuição salarial. Então, assim, eu coloquei essa informação para obter deles, porque eu acho disso muito importante saber quantos professores recebem, como é que é o quadro deles, quem é que recebe, quem não recebe, porque essa informação para a gente também vai ser importante dentro da tese, né? Para a gente ver, porque às vezes eu posso imaginar que o corpo lá não tenha dado prosseguimento à formação continuada deles, e pode ser que sim, né? Que todos já tenham mestrado, doutorado, que a maioria tenha, né? E ver se esse corpo lá, quantos recebe RSC, como é que é, né, composto, se eles têm essa retribuição, que eles recebem a retribuição equivalente, né? Que é o reconhecimento de saberes e competências. Então, achei bastante interessante. Deixa eu ver. Acho que eu mudei a tela. Está no formulário certo? Certo. Então, eu peguei as informações básicas, não sei se vocês tiveram acesso ao formulário, tanto a questão da formação deles, em que eles são formados na área, porque apesar de estar vendo só com professores de licenciatura, mas pode ter professores de outras áreas também no curso de licenciatura, por exemplo. Tem um professor de pedagogia, né, que ministra no curso de licenciatura em matemática, então pode ter áreas diversificadas também. Deixa eu ver uma coisa mais importante aqui. E há uma coisa que a gente vai estar questionando a eles, é a questão dos cursos, né? Se eles têm interesse em estar participando de cursos de formação, se eles têm interesse em estar participando de palestras, isso a gente vai estar questionando a eles. E o nosso formulário também possibilita deles estarem manifestando se eles têm interesse de fazer parte da composição do plano de formação, né? Se eles têm interesse em colaborar com esse plano de formação, tanto na parte de organizar para estar escrevendo, para estar compondo, como também na parte de ministrar, né, esse curso de formação, que é uma coisa interessante que a gente achou. A professora Cláudia fez uma observação na parte aqui que eu até falei para vocês. Oi? Não, falei só que fofinho. Está querendo conversar também, a Isabela. E aí ela colocou uma observação aqui interessante, né? Na parte, ela sugeriu uma nova redação para duas questões, porque o formulário, eu até falei para vocês, o formulário, como ele é no Google Forms, às vezes quando a pessoa diz não, ele remete já para uma outra questão, mas se ela dizer sim, né, ele vai abrir a opção dela informar, por exemplo. Você acredita na formação continuada? Ela sugeriu, a formação continuada de professores gera algum impacto na comunidade interna e externa à instituição? Se a pessoa dizer sim, aí ele vai abrir para a nova questão, em caso positivo, o formulário ele vai direcionar para a questão assim, quais os impactos que a formação continuada de professores gera na comunidade interna e externa à instituição. Então, todos os formulários, tanto para os professores quanto para os diretores de ensino, pesquisa e extensão, eles têm essa questão, e foi uma das observações da professora Cláudia, que eu achei só de questão de redação mesmo dessa questão. Mas, assim, professora, eu achei pertinente, mas ela não sugeriu nada mais. Então, assim, eu acho que, não sei, deu para colocar várias informações, né? Não, eu acho que está bom o seu questionário, sim, ficou ótimo, só esses pequenos ajustes, então. Eu imagino eu recebendo um formulário desse, como que eu gostaria de responder. Foi por isso que eu pus essas observações. Não, mas eu gostei bastante, porque assim, como a gente está fazendo, pequenas coisas a gente não vê, o outro vê. Por isso que é interessante mesmo a gente trazer, né? Para outras pessoas lerem antes da aplicação, porque aí a pessoa já tem um entendimento, quem não conhece vai saber o que a gente quer coletar, né? Então, assim, eu achei bastante pertinente essas colocações. Achei que são bastante válidas e que dá para a gente acatar assim no formulário. Que bom. Fico contente. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, viu, Cláudia, pelas contribuições. Ficou bem mais interessante e mais claro para quem vai responder.
E esse momento, ele é importantíssimo, porque às vezes você faz um questionário e quando você não tem esse momento para compartilhar com o outro e ter o retorno da pessoa que vê pela primeira vez o questionário, isso dificulta o trabalho. Por isso que nas nossas dissertações e teses, lá na metodologia, a gente depois tem que deixar claro que passou, né, pela validação do grupo de pesquisa, onde os juízes aprovaram, que aí ele tem essa nomenclatura, né, as pessoas do grupo de pesquisa acabam sendo denominadas como juízes. Por isso que é importante, e a gente precisa contar com a colaboração de todos, para que todos possam olhar o questionário e dar a devolutiva, porque isso ajuda muito, né, quem está no processo aí de coleta de dados. Alguém mais, gente, gostaria de contribuir no questionário da Kenísia? Gostaria de falar alguma coisa? Eu queria até falar que se vocês pudessem responder, vocês podem responder lá, porque eu enviei, porque depois eu apago as respostas. Porque aí vocês respondem no Google Forms, aqueles que eu disponibilizei, que é os 2 que vão pelo Google Forms, é até interessante, porque se houver algum erro nas perguntas e respostas, ou uma pergunta que remete para a próxima questão, assim, para mim, vai ser relevante por conta que vocês já vão estar conferindo, porque eu já fiz as perguntas e ele já direciona. Por exemplo, se a pessoa dizer sim, ele direciona para uma pergunta lá na frente. Se dizer não, ele já passa para uma outra questão. Então, se vocês puderem também responder, não tem problema. Eu disponibilizei o link, vocês podem responder, tá? Porque se responder, mas vocês podem mandar técnica. Eu respondi, acho que essa observação aqui, porque é até legal outras pessoas responderem antes de eu encaminhar, porque às vezes a gente faz o formulário e pode ser que alguma questão não leve para a pergunta que eu tinha proposto anteriormente, né? Kenísia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode mandar esse link de novo? Porque, às vezes, como tem pessoas entrando agora no grupo, não teve acesso ao link. Se você puder mandar novamente, ou se alguém já tiver com esse link aí no WhatsApp, puder compartilhar de novo, aí eu vou pedir, gente, para vocês responderem, que para a gente isso é importante. Eu sei que ninguém gosta de responder, é um parto para a gente coletar dados, mas é que como nós estamos entre amigos, vou pedir para que vocês respondam, e aí a Kenísia também vai ter um desafio, que é fazer os professores das 3 instituições responder esse formulário, que como tem bastante coisas, as pessoas às vezes não gostam de responder, mas sem os dados, como o próprio Sérgio falou, por isso da questão quantitativa importante. Sem os dados, não tem como a gente fazer a análise, né, Kenísia? Vamos ter que criar um mecanismo aí. Numa estratégia, eu imaginei, depois eu queria conversar com você, da gente fazer um vídeo, né, agora mesmo, porque a proposta é que esse formulário seja a partir de abril, né? Sim. Aí, a gente fazer um vídeo, eu e você, para a gente estar chamando e apresentando. Eu acho que seria melhor antes de mandar o formulário, para ver se, caso eles abram, pedir para a coordenação passar, porque eu acho que eles vão entender melhor a gente explicando. Eu pensei nisso, a gente fazer. Vamos. Eu acho bacana, Kenísia, fazer essa sensibilização. Faz a sensibilização, fala da importância, da necessidade, e aí, né, solicitar a colaboração. Vamos fazer sim, porque como nós estamos no remoto, é até difícil a gente só mandar o link. No presencial, a gente até explica, ameaça as pessoas. Porque quando você vai no presencial, você reúne, eu acho que fica mais sensibilizado. Mas como não tem como, eu acho que a gente poderia, através de um vídeo, explicar, talvez eles tenham mais interesse, né? Da gente explicar num vídeo, por que desse trabalho. Uma coisa que seria interessante, não sei, se a instituição tivesse algum mecanismo, porque a UEL fez assim, ela mandou, né, Cláudia, a gente responder quem tinha tomado a primeira, segunda, terceira dose, ninguém respondia nada no formulário. Aí, o que eles fizeram? Quem não responder não tem acesso ao portal. Menina, aí você ia lá, não tinha acesso, aí você era obrigada, todo mundo respondeu. Mas se não responder, não tem acesso ao portal, nem docente, nem discente. Então, mas não precisa chegar nisso. Vamos fazer o vídeo, aí a gente faz aí esse momento de sensibilização. Mas eu gostei também do formulário e acho que a gente pensou em distribuir isso em abril, mas se a gente conseguir, Kenísia, fazer esse vídeo até antes, podemos já encaminhar, porque aí passou pelo grupo, foi validado, né? Então, dá para a gente fazer.
Tudo bem. Aí a gente pode tentar. A gente fazendo em abril, eu pensei em abril, porque assim, já estamos quase entrando em março, né? E aí, sendo presencial, a gente faz o vídeo, eu e você, eu indo para Londrina, e a gente encaminha, né, para os professores, a gente faz. Até porque a professora tem que ter um prazo, eu acho que não sei se todos já estão em ritmo, como é que estão as unidades, né? Se já fechou o semestre, tem que ver também se junto os diretores, com os responsáveis pelos cursos, né? Aí eu acho que abril fica um prazo já. Fica bom. Vai ficar bom para a gente encaminhar eles. Tá certo, gente. Então eu vou parar a gravação. Quero agradecer a todos. E aí, ó, a Isabela está falando. Ah lá, Isabela, olha que linda. Ela vai vir para Londrina também? Eu não me imagino como é que vai ser. Tem que. Tá acoplado.